colocar a cola como o homem que vem combater a corrupção do Brasil, como se fosse um novo Jânio Quadros. E aqui, olha só, a expressão do Lula, sério, Lula e o capitalismo, as mudanças que o PT promete dividem o Brasil. Né? Já coloca o Lula como dúvida, como incerteza. Já o Collor, a expressão do sorriso, caçador de marajás, esse cara é foda. Né? Então, pessoal, o lema da campanha do PT em 89, ele faz uma reflexão sobre um histórico de como se abordou a esquerda no Brasil. Né? Nós tivemos dois importantes, quer dizer, tivemos vários golpes de Estado no Brasil, são vários, certo? Mas os dois mais relevantes são o 37, o golpe de Estado Novo, com Vargas, e depois o golpe militar de 34. E nesses dois golpes nós temos como argumento o quê? O perigo vermelho, a ameaça comunista. E isso é dito claramente. Aqui, no ambiente democrático, se fala isso de maneira um pouco mais velada, né? Mas se fala disso. E a campanha do Lula de 89 tem como lema o quê? Sem medo de ser feliz. Pois é. Por quê? Porque se construiu, pelo menos na visão do PT, e esse argumento ele pode ser comprovado historicamente mesmo, né? Se desenvolveu um argumento de que a esquerda era uma ameaça do Brasil. É o argumento que se usa no golpe 37, é o argumento que se usa no golpe 64, certo? E o argumento do PT é o seguinte, ó, certo? Não temos medo, o Brasil precisa perder o medo da esquerda. O Lula vem com esse argumento de campanha, não consegue vencer a eleição. 94, também não consegue, 98 também, e aí em 2002, né, surge aí uma campanha forte, né, forte, digamos, tendência a uma vitória eleitoral. Né, se desenha lá, já no início da campanha, a possibilidade clara da vitória do Lula eleição. E aí de novo vem a vez. Né, porque o Lula assusta o mercado. Né? E aí o argumento de que, olha, existe um medo em relação à esquerda, esse argumento faz sentido. Porque esse argumento ele foi construído no passado e alimentado, né, até as últimas décadas aqui no Brasil. Aí, no meio da campanha de 2002, voltaram com um lema do medo. O PT voltou com o lema do medo. A ideia de que a esperança vai vencer, a esperança de melhorar o Brasil, a esperança de crescer, de progresso, vai vencer o medo. Quando vencer a eleição, e aí vieram com o slogan mesmo, né? A esperança venceu o medo. Pessoal, aí o que aconteceu? O PT chega ao poder em 2002, quer dizer, com a eleição de 2002, isso começa em 2003, e promove, faz um governo, né, com uma série de programas sociais, e nas eleições seguintes, 2006, 2010, 2014, o próprio PT vai usar o mesmo argumento que a oposição também usou contra ele, o medo. O medo em relação ao quê? Agora, em relação ao PSDB. PSDB sendo eleito, pode também representar o quê? Medo, uma ameaça ao quê? As conquistas sociais do governo PT. Então, o PT meio que revida o argumento do medo. Então, assim, ó, o contexto atual é o uso do argumento do medo para os dois lados. E tudo isso, né, contribui para o quê? Para o acirramento político do Brasil de hoje. Agora, como foi construído isso ainda antes, certo, da chamada Nova República? A República se constrói a partir aí do fim da ditadura, somente depois da Constituição de 88. É aí que eu vou falar então do histórico de golpes do Brasil. Tá? Pessoal, o golpe mais importante, né, que inicia esse histórico aí de acirramento político ideológico no Brasil é o golpe de 37, é o golpe do Estado Novo. Esse golpe acontece nos momentos mais marcados da história. O momento em que a Europa vivia uma forte polarização político-ideológica entre dois projetos que disputavam o espaço no ambiente europeu. Que seria o quê? Os regimes totalitários, de direita e de esquerda, né? O nazifascismo e o socialismo soviético. Tudo isso aconteceu por quê? Olha só, em 1929 acontece a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29. Isso significa o quê? A falência do Estado liberal, certo? A falência do modelo de uma democracia liberal que tinha os Estados Unidos como grande referência. Até então se entendia que o mercado livre, certo, levaria sempre a um equilíbrio econômico e ao progresso econômico. Só que a grande especulação financeira que houve em 29 acabou provando que, olha, o mercado não é tão racional assim. Certo? Quando a gente fala que o mercado é racional, ele se baseia em argumentos de quem? Adam Smith.
Adam Smith é um economista lá do século XVIII. O Adam Smith dizia que o mercado é racional, só que o Adam Smith ele é anterior ao capitalismo financeiro, ele é anterior às grandes especulações financeiras. Né? Naquela época, talvez até fizesse algum sentido dizer que o mercado é racional, embora haja contestações mesmo assim em relação a isso. Mas depois do capitalismo financeiro dizer que o mercado é racional, né, é complicado. Então, diante da crise, certo? Desse modelo político, modelo de Estado democrático e liberal, o que acontece? A fragilidade política da burguesia. Na Europa nós temos o quê? A ascensão, o fortalecimento dos partidos de esquerda. Porque o único país do mundo que não sofre reflexos, que não sofre o impacto da crise de 9 é justamente o quê? A União Soviética. Porque havia se fechado, né, para a economia de mercado. E aí, pessoal, o projeto soviético começa a inspirar partidos em vários lugares da Europa. Essa ascensão dos partidos socialistas coloca na burguesia um sinal de alerta. E a burguesia vai acabar apoiando o quê? Um outro projeto, dito anticomunista. Que projeto é esse? Os regimes totalitários de direita. Os partidos, né, chamados de nazifascistas. Nós vamos ter aí a ascensão dos regimes totalitários de direita, como o nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, né, franquismo na Espanha e salazarismo em Portugal. O que acontece? Militares, esses partidos, né, esses regimes são, digamos, protagonizados por militares que vão ter o apoio da burguesia. A burguesia que abre mão do modelo liberal do Estado, porque entende que colocar esses militares de extrema-direita no poder é, pelo menos, uma maneira de se frear a ascensão socialista. É um escudo contra o socialismo. E aí a burguesia, amparada pelos militares que defendem esse projeto de Estado autoritário, começa a entender que o grande mal, realmente, a grande ameaça é o comunismo. E se cria um discurso de forte polarização, né? Onde nesses regimes totalitários de direita se fala muito do quê? Do medo em relação à esquerda, certo? Em relação ao projeto socialista, ao projeto soviético. Pessoal, é claro que do lado soviético também vai haver um discurso de que o capitalismo é uma ameaça, certo? Há uma polarização, e essa polarização vem através de ataques dos dois lados. O que vai acontecer com relação ao Brasil? Mas antes de falar do Brasil, eu quero falar de outra coisa importante aqui. Quando a gente fala de regimes totalitários, a gente fala de regimes pautados em uma ideologia, certo? E o curioso é o seguinte: nos anos 80, quando o socialismo soviético entrou em crise, na metade dos anos 70, o franquismo, o salazarismo, seriam as últimas expressões do fascismo, também entra em crise. As ditaduras de direita da América Latina também começam a desmoronar, certo? O capitalismo também vive um momento de forte queda, de forte crise. Se diz que os anos 80 foram o quê? A década perdida. A década que as ideologias vão recuar. Pois é. E a gente viveu um pouco mais para, né, perceber que as ideologias não recuaram, certo? Vou falar depois por quê. Olha só, o que seria ideologia? Pessoal, nos anos 60, 70, quando havia no Brasil, né, um movimento de resistência contra a ditadura, se falava em ideologia. E se colocava ideologia como algo positivo. Né? A famosa música do Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. Cazuza dizia, né? Meu partido é um coração partido, as ilusões estão todas perdidas. Ele lamenta a crise das ideologias, certo? E reclama, ideologia, eu quero uma para viver. Pessoal, eu acho que o Cazuza foi um pouco ingênuo e até um pouco infeliz nessa frase dele, certo? Porque talvez ele não tivesse o domínio do que é ideologia. Ideologia talvez seja o grande câncer do século XX, o grande câncer da história e o grande câncer atual no ambiente político. Né? Quando a gente fala em ideologia, a gente fala do quê? Na lógica de uma ideia. Se explica o funcionamento da sociedade a partir da lógica de uma ideia. Vou dar um exemplo. O nazismo tem como ideologia o quê? A lógica de uma ideia. A supremacia da suposta raça ariana. Para que o arianismo exerça a supremacia, é preciso um Estado forte, e o Estado só é forte se o indivíduo se submeter ao poder do Estado. Para garantir a grandeza do Estado, um projeto expansionista, onde o Estado possa garantir que essa raça dita superior possa, de fato, exercer materialmente a sua superioridade étnica. Né? O nazismo vem desse princípio. Por exemplo, ideologia marxista. O marxismo parte do pressuposto de que a sociedade
sociedade pode ser explicada a partir de um único princípio, a luta de classe. Pessoal, numa sociedade como a nossa, atual, extremamente complexa, não dá para explicar conflito de gênero, conflitos étnicos e conflitos religiosos a partir do materialismo histórico, a partir da luta de classe. O argumento marxista, ele pode ajudar a explicar uma série de coisas no ambiente socioeconômico e até político, mas ele não dá conta de todas as demandas de uma sociedade complexa como a nossa. Então, é uma visão ideológica. Assim como o capitalismo também é uma ideologia, né? A gente vive agora um momento de transição política no Brasil. Pode ter alguma, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o momento acabou o governo, está começando outro, acabou um governo que tinha um projeto de problemas sociais, e começa um outro governo agora com a visão de enxugar a máquina administrativa, certo? Cortar gastos e com isso também, claro, cortar alguns desses projetos, limitar direitos trabalhistas. Isso faz parte do projeto Ponto para o Futuro, que o PSDB apresentou em outubro do ano passado, e Travessia Social, que apresentou mês passado, em abril. Nesse contexto de transição, a gente vê aí também que o governo atual teve esse pauta no quê? Na ideologia tipicamente capitalista, de que o mais importante é retornar ao crescimento econômico. Ou seja, o capitalismo se pauta nisso. Crescimento econômico, lucro, capacidade de consumo. Certo? Mas isso pode trazer benefícios sociais? Pode, mas o foco principal é esse. Desenvolvimento econômico acima de tudo. É uma ideologia também. Certo? O cristianismo é uma ideologia. O islamismo, somente o jihadismo islâmico, é uma ideologia. E vivemos num mundo dominado pelas ideologias. Por isso que o mundo, hoje, é cada vez mais violento e cada vez mais intolerante. O Brasil, por exemplo. Certo? Por quê? Pessoal, no caso específico dos estados totalitários aqui, a gente percebe o seguinte: é um momento em que aquela ideia do liberalismo econômico, em que o Estado não interferia na economia, porque o mercado é racional, entra em crise. Então agora o Estado assume um papel maior na economia e na sociedade. Tanto nos estados totalitários de direita, nazismo, fascismo, como no regime totalitário de esquerda, como o stalinismo da União Soviética. O que acontece? A ideia é a seguinte: as vontades, os direitos individuais, eles devem ser suprimidos, eles devem ser, digamos, minimizados, eles são menos importantes diante da grandeza do Estado. O indivíduo se submete ao projeto da coletividade que o Estado representa. Por esse motivo, o indivíduo ele deve seguir aquilo que o Estado impõe como caminho, como projeto, como ideologia. A principal característica de uma ideologia é que se explica tudo pela lógica de uma ideia. E explicando-se tudo pela lógica de uma ideia, qual é a única ideia aceita? A ideia imposta do Estado, a ideologia do Estado. No Estado totalitário, onde a ideologia predomina, o indivíduo ele não pensa, ou pelo menos ele não deve pensar. Por quê? Porque ele aceita a ideologia do Estado. E se todos aceitam a ideologia do Estado, todos são iguais. Então, olha só, toda ideologia que fundamenta o regime totalitário, todo regime totalitário se fundamenta em ideologia. E toda ideologia ela tem o caráter de massificar o quê? As opiniões, as consciências, as mentalidades. A gente vive hoje um processo de massificação em vários sentidos, principalmente o processo de massificação exercido pela mídia. A gente tem um império no Brasil chamado Globo, que atua, que tem, digamos aí, uma ampla inserção na rede aberta de televisão, mas na rede fechada domina, digamos, uma parcela importante, na internet também, e é disparadamente o meio de comunicação que mais contribui para a formação de opiniões. Então, quando a gente tem um monopólio de grandes empresas no setor de comunicações, a gente acaba tendo aí um processo de massificação. Nesse caso, a Globo seria um dos principais instrumentos dessa massificação. O Jornal Nacional, pessoal, que surge durante a ditadura, ele tem um modelo que vai revolucionar os jornalistas brasileiros. Vai revolucionar